Alô, amigos. É um prazer falar convosco, com vocês mais uma vez. É uma grande alegria darmos início a mais uma transmissão do projeto Pão Diário Lês. Diariamente estamos recebendo o poder do Espírito Santo através do estudo da lição da Escola Sabatina. E o nosso estudo de hoje é o estudo de número 8, que tem como título Jesus, o mediador de uma nova aliança. Eu gostaria de chamar meu irmão Isinaldo, um grande parceiro, para que juntos nós possamos discutir com vocês, então, a lição desta semana. Opa, aqui estamos, Adão. Prazer falar contigo. Quero cumprimentar você também aí. E quero aproveitar e cumprimentar todos os nossos amigos e amigas que estão assistindo. É um prazer tê-los aí conosco, né? A gente sempre aqui recapitulando a lição. Assim como Adão mesmo já anunciou a lição número 8, Jesus, o mediador da nova aliança. E aí, Adão, tudo bem, hein? Tudo bem, Isinaldo, perfeito, graças a Deus. Mais uma vez, fazendo aquele lembretezinho rapidinho, antes de nós entrarmos na lição, né, meu amigo? Damos aqui um alô, digamos que especial, né? Todos são especiais, todas as pessoas que nos deixam mensagem ali no Facebook são especiais, mas nos últimos dias algumas pessoas falaram conosco de maneira direta, assim, né? E nós queremos pontuar essas pessoas, né? Nós tivemos o Gabriel Melo, nós também tivemos Rafael Mendes, né? Não dá para falar todo mundo que nós vamos esquecer de alguém, mas também tivemos o Sérgio Reis, são pessoas que têm acompanhado as transmissões e, pela graça de Deus, têm sido beneficiados pelos assuntos aqui que nós temos tratado a toda semana, né? Gostaria de deixar um abraço para essas pessoas. Legal. Não, é muito gratificante ver que o pessoal está participando, né? De alguma maneira, a recapitulação aqui da lição tem ajudado tanto a gente quanto as pessoas também. Muito legal. Aí você pode curtir aí, né? Você pode compartilhar aí também na sua rede social, você que está nos assistindo. Muito em breve, assim, com o tempo que a gente tiver, a gente vai querer melhorar um pouco mais, canal do YouTube. Por enquanto, estamos aqui no Facebook, acho que estamos indo bem. Amém. Tem sido uma bênção de fato. Então, lição de número 8, louvado seja Deus, foi uma coisa fantástica, Isinaldo, e tomara que Deus nos conduza, como das outras vezes, de maneira poderosa, que nós passamos com bastante tranquilidade a lição. Então, dessa semana, antes de mais nada, eu gostaria que você pedisse as bênçãos do Pai para que Ele nos oriente na transmissão deste dia. Por favor, podemos orar? Vamos orar então. Quero convidar você aí, meu amigo, onde você estiver aí, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós queremos lhe agradecer pela oportunidade que temos de recapitular a lição da Escola Sabatina, abrir a Bíblia. Estamos diante desse assunto, Jesus, o mediador da nova aliança. Que o Espírito Santo seja o nosso professor e nos ensine a tua palavra neste momento. E que a recapitulação da lição possa fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos, amém. 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 Obrigado, Isinaldo, pela oração. E é sempre bom, né, Isinaldo, a gente lembrar que a questão de Hebreus se tratar de um sermão, né? Textos exortativos, assim. E por que eu digo isso? Porque já tem mais ou menos uns 2 ou 3 encontros nossos aqui, que eu falei que provavelmente o apóstolo Paulo, de capítulo 6, 7, eu estava falando para ti que o apóstolo Paulo estava se aproximando aí do ponto alto de Hebreus, né? Ou seja, como pregador, né, ele começa a discorrer o assunto, traz o povo com ele para chegar no ápice da ideia, e a ideia de Hebreus, de fato, é falar a respeito de Jesus como nosso suficiente sumo sacerdote. E quando a pessoa está pregando, o pregador está fazendo, e você faz isso belamente, né? Quando você chega onde tu quer, e você discorre, você pega essa parte do assunto e você fala com tranquilidade, você vai para cá, vai para lá, conduz o povo. E parece que o apóstolo Paulo chega nesse ápice, assim, no capítulo 6, 7, 8 do livro de Hebreus, e aqui parece que ele começa a argumentar de maneira bem tranquila, né? Falando de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, a respeito de Jesus, o nosso sumo sacerdote. O verso para memorizar diz assim, eu gostaria que, após eu terminar aqui, você já fizesse algumas considerações. O verso de Hebreus, capítulo 8, o versículo 6, diz assim, meu irmão: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Que legal. Hebreus, capítulo 6, o verso 6. Capítulo 8, aliás, o versículo 6.
Capítulo 8, verso 6 de Hebreus. Eu acredito que você está acompanhando aí também com a sua Bíblia, em casa, não sei onde você está, meu amigo. Esse texto ele é interessante. Veja só, eu estudo a lição da Escola Sabatina em espanhol, e praticamente, assim, tem quase as mesmas palavras, e aqui está melhores promessas. Aqui no capítulo 8, verso 6, está tanto mais excelente, superior aliança e superiores promessas. Eu achei interessante aqui, Adão, a ênfase que Paulo está dando em um versículo sobre a superioridade do ministério de Jesus. E para isso, o apóstolo Paulo, segundo o capítulo 8, verso 6, ele coloca o que a gente chama no português de superlativos. São palavras assim, muito fortes, né? Ele quer enfatizar algo e fala assim, o que é melhor, o que é mais importante. Então ele vai colocando superlativos. Isso é interessante porque ele faz desde o capítulo 1. Então, que nem você mesmo construiu aí o pensamento, desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo vem apresentando a superioridade de Jesus Cristo. Então, Jesus é o Deus Supremo, Criador de todas as coisas. Jesus ofereceu um sacrifício supremo. Jesus é o Rei Supremo. Jesus nos dá o descanso supremo. Então, ele vem trazendo. E agora, sim, no coração da epístola, no meio do sermão, na parte central do sermão, ele fala, Jesus é o nosso superior sumo sacerdote. Então, ele estabeleceu uma superior aliança. A gente percebe no versículo 6 que por 3 vezes, tanto mais excelente, superior aliança e superiores promessas. Então, há uma ênfase nesse versículo sobre a superioridade de Jesus Cristo. Eu coloquei aqui uma nota aqui na minha lição, né? Em Jesus, tudo é melhor. Em Jesus, tudo é superior. Foi esse pensamento que eu pude absorver aqui desse verso, Adão. Perfeito, Isnaldo. Bacana, discutindo ainda um pouco a respeito desse subtítulo aqui, Jesus, o mediador da nova aliança, né? Mediador, a gente sabe que é alguém que é responsável pela comunicação entre 2 opostos, né? Não necessariamente 2 opostos, mas é a pessoa que está responsável, né? Alguém que está responsável por poder fazer com que fluam as ideias de uma pessoa e de outra pessoa, ou a ideia de um conceito e de outro conceito para um bem comum, né? E Jesus Cristo, ele é o mediador, né? Ele é o responsável por essa mediação entre 2 ideias. Por que 2 ideias? Porque está falando mediador de uma nova aliança. Mas, de fato, essa aliança é nova, embora a gente vai discorrer esse assunto com mais tranquilidade, né? Mediador de uma nova aliança, né? Essa nova aliança, na verdade, ela não sempre foi a velha aliança. Será que essa questão de uma nova aliança, né, uma atualização da aliança, né, um conceito diferente ou um conceito exato do que a antiga aliança ela queria retratar? Porque na minha visão, a princípio, né, lógico que a gente vai discorrer, minha visão, a princípio, essa nova aliança, ela sempre foi a velha aliança, que da velha aliança era a sombra da nova. Não sei se tu está entendendo aí, né? Sim, perfeitamente. Legal. Esse assunto praticamente é o assunto mesmo da lição, né? O assunto da aliança, foi bom você enfatizar bastante o termo aliança. A gente precisa voltar mais a nossa atenção para o tema da aliança. E é possível, Adão, que estejamos falando para alguém que já conhece a Bíblia, etc., que talvez não tenha dado tanta atenção, talvez não tenha ouvido tanto sobre esse assunto. Mas, assim, apenas para a gente cimentar aqui o conceito, a aliança, na verdade, Deus está usando uma linguagem humana para que nós entendamos o relacionamento que ele deseja ter para conosco. Os povos antigos, os povos vizinhos de Israel, lá na antiga Mesopotâmia, os fenícios, os hititas, aquele pessoal ali da região do Oriente Médio, os povos bem antigos, eles faziam pactos, faziam alianças. E como é que era isso, né? Então, por exemplo, tinha lá o senhor, que era o soberano, e tinha os vassalos. Então, esse senhor fazia um pacto com seus servos, e nesse pacto havia muitas coisas envolvidas. Por exemplo, o senhor protegeria os servos, em resposta, os servos os obedeciam. Então, por exemplo, havia essa questão de pacto, de aliança, era algo muito comum no ouvido dos israelitas. Aí, quando Deus forma a nação de Israel,
e Deus vai falar com Israel, Deus faz uma aliança. Então, isso soou aos ouvidos dos israelitas algo muito comum. Olha, o Deus verdadeiro está fazendo uma aliança conosco. Então, isso para eles foi muito familiar, porque era o assunto do momento. Só que é o seguinte, essa aliança, o livro do profeta Isaías fala que é uma aliança eterna. E o conceito de eterno não é somente para o futuro, o conceito de eterno também é para o passado. Então, essa aliança de Deus com o seu povo não começou com a nação de Israel. Na verdade, essa aliança ela vem desde o Gênesis. Deus fez uma aliança com Adão, aí depois Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó, e aí veio a aliança com Israel, a aliança com Davi, a aliança com Salomão. E aí vem Jesus no Novo Testamento e fala, esse é o sangue da nova aliança. Então, afinal de contas, essa aliança, ela é nova mesmo, ela já existia. Então, o que dá a entender, a gente vai discutir isso um pouco mais adiante, o que dá a entender é que a mesma aliança, a questão é que Deus vai renovando a aliança com cada geração. Ele vai atualizando a aliança com cada geração. E assim a gente vai prosseguir com o assunto. A lição de sábado ainda fala assim, ao viver uma vida perfeita e morrer em nosso lugar, Jesus mediou uma aliança nova e superior. A gente vai tratar isso daqui a pouquinho. Vamos tratar. Por meio de seu sacrifício, cancelou a pena de morte. Hebreus, o capítulo 10, versos de 5 a 10, a passagem faz alusão ao Salmo 40. E o que diz o Salmo 40 lá, não? 40, o versículo 7 e 8, diz uma declaração de Davi que diz assim, ó, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Interessante desse salmo aqui é que nós podemos separar em duas partes. Primeira parte, a respeito da declaração sincera de Davi, né? Senhor Deus, eis-me aqui. Né? Eis-me aqui, e a respeito de Davi, lógico, a profecia se torna messiânica, mas no primeiro momento é Davi dizendo mesmo, né? Eis-me aqui, no rolo dos livros, diz a meu respeito, né? Eis-me, agrada-me fazer a tua vontade. Nós poderíamos dividir em duas partes. Essa primeira parte, eis-me aqui, Senhor Deus, agrada-me fazer a tua vontade. A segunda parte, que ele diz assim, a tua lei está dentro do meu coração, aí já é um pouco meio que da vontade que Davi tinha, né? Agrada-me fazer a tua vontade. E porque agrada-me fazer a tua vontade, naturalmente, eu sou tranquilo, eu sou feliz em poder fazê-la, porque a tua lei está dentro do meu coração. E aí já é um pensamento um tanto quanto difícil, porque a lei está dentro do coração, diz que naturalmente tem a ver com natureza. Ou seja, naturalmente fazer a vontade de Deus, naturalmente obedecer a Deus, não é do ser humano. Né? Ou seja, para que Davi, quando escreveu esse salmo, ele pudesse fazer a vontade de Deus, não era algo natural, era algo que, entre aspas, assim, forçado, precisava haver um esforço para fazer a sua vontade. Então, seria uma declaração sincera no primeiro momento, mas que, infelizmente, Davi não conseguiria realizar. Olha o que diz assim, o salmo, ainda parte de sábado. O salmo expressou a condição da aliança de Deus com Israel, obediência como um deleite e uma lei que estivesse escrita no coração. Esse é o ideal. Aí, olha o que diz o Paulo aqui. Para Paulo, esse salmo adquiriu um significado especial com a encarnação de Jesus. Ele é nosso exemplo. Somos salvos não apenas por sua morte, mas também por sua obediência. E diz assim, o que Davi poderia apenas desejar, Jesus realizou. Exato. O Senhor Jesus desejava, Jesus, aí vem a palavra mais uma vez, não. Jesus naturalmente, por causa da sua natureza, naturalmente Jesus Cristo realizou aquilo que Paulo desejava. É por isso que ele, por isso que por ele somos salvos, por sua morte nós somos salvos, não somente por sua morte, mas também pela sua obediência, que é perfeita. Desculpe me delongar um pouquinho, mas eu queria ajeitar essas questões aqui. O Senhor Jesus, para mim, há um texto que se resume isso, Romanos capítulo 5, versículo 10, já lemos esse texto aqui em alguns outros momentos, eu vou reler o texto, Romanos 5, 10. Porque se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados. Presta atenção no final do texto. Seremos salvos pela sua vida. Então, a vida perfeita e obediente de Jesus é o nosso crédito, é a nossa justiça. O ser humano em si não há justiça alguma. Então, a obediência aos mandamentos de Deus, pelo ser humano em si, a gente não consegue obedecer. Davi só desejava obedecer a Deus porque a aliança de Deus estava operando dentro dele. Então, é a graça de Deus que opera em nós. Então, na verdade, é isso. Então, para mim, o ponto alto aí é a pessoa de Jesus Cristo. Ele ratificou a aliança. E ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, ele ratificou a aliança de Deus. E assim, então, o que é a aliança? Na verdade, qual que é o ponto central da aliança? É o Messias. Jesus é o ponto central da aliança. E ao aceitar Jesus como Salvador, todas as promessas da aliança vêm sobre mim e o poder do Espírito Santo vem sobre mim. E eu vou cumprir os mandamentos da aliança. É um tema muito abarcante. Na verdade, o tema da aliança, a gente não estuda em uma semana. Nós já tivemos lição da escola sabatina, que foi um trimestre só sobre o assunto da aliança. É porque, na verdade, o tema da aliança é de Gênesis a Apocalipse. A gente percebe que o tema da aliança ele vai costurando todos os 66 livros bíblicos. Mas é importante a gente avançar. Vamos avançar porque o assunto vai se desenrolar aí ao longo da semana. Sim, Adão, perfeito, vamos avançar. Adão, veja só, algumas pessoas às vezes entendem errado, isso aqui é bom a gente explicar. Para mim, há um consenso, para nós que estudamos a Bíblia e tal, que a gente tem o costume do estudo da Bíblia, há um consenso de que o termo Antigo Testamento e Novo Testamento, esses termos não estão corretos. Eles não estão corretos em relação ao volume da Bíblia. A gente bem sabe que quem colocou esses termos não foram os profetas. Na verdade, quando a Bíblia foi editada, no processo de edição e de cópia da Bíblia, na Idade Média, quando a Igreja Católica, na verdade, o catolicismo romano, na verdade, foi um padre que colocou esses termos aí, Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso dá a ideia, assim, humanamente falando, e alguns gostam de pegar esse gancho, falando, então, o que é antigo está no passado. Então, essa aqui é a antiga aliança. E agora estamos na nova aliança. Antigamente não era, agora estamos no tempo da graça, no tempo do Novo Testamento. Então, Adão, nos esclarece um pouco aí. Dois testamentos. Dois testamentos, duas alianças. O Novo Testamento, falarmos apenas dois testamentos. É uma linguagem mais tranquila, né? Mas, lógico, vai continuar se falando assim, mas são dois testamentos. O antigo, aquilo que a gente comentou logo a princípio, né? O antigo, digamos assim, e falando especificamente da aliança, né? É uma atualização, digamos assim, uma versão mais fácil, talvez, de você entender. Mas, na verdade, ela sempre existiu, né? Desculpa te cortar aí. Não, sim. Na verdade, veja só, já antecipando um pouco a explicação, vamos, primeira coisa que tem que fazer, vamos ler o texto, vamos ler a Bíblia. Sim. Depois a gente explica, tá? Vamos ler a Bíblia. Hebreus, capítulo 7, versos 11 a 19. Porque senão a gente adianta a explicação e complica aqui. Hebreus, capítulo 7, versos 11 a 19. É um texto central aí da lição. A gente talvez não precise ler todos os textos, mas diz aqui, ó. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E alguns pegam esse verso e falam, tá vendo? Não é mais necessário guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Não, amigo, não. Aqui, o contexto aqui está falando do sacerdócio. E a lei aqui é a lei do sacerdócio. E por que houve uma mudança da lei do sacerdócio? Porque antigamente, no tempo do santuário terrestre, os sacerdotes que atuavam no santuário terrestre era da família de Levi. Sim. E agora Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ele não é da família de Levi, antes pelo contrário, é da tribo de Judá. Então houve um câmbio, né? Uma mudança da lei, não da lei divina, dos 10 mandamentos, e sim da lei do sacerdócio. Adão, eu quero lhe fazer uma pergunta, para a gente trocar uma ideia aqui. Em que sentido, porque a Bíblia ela usa a palavra perfeição e imperfeição.
Em que sentido a antiga aliança era imperfeita? Talvez seja uma palavra um tanto pesada para a gente usar, mas é a palavra que está aqui. É a palavra que está mais fácil da gente entender, né? Em que sentido ela era imperfeita? Comparando com a aliança aqui, que a aliança um pouco mais à frente. Sim. É como você está dizendo, né? A questão de domingo, né? A necessidade, subtítulo, a necessidade de uma nova aliança. Em que sentido ela era imperfeita? Não sei se tu lembras, não. Mas essa mesma pergunta, com alguns caracteres diferentes, ela é feita na lição 6. Tá. Na lição 6, em 1º de fevereiro, né? Eu separei a página aqui, né? Pergunta 3 e a página 69. Eu vou pegar aqui, 1º de fevereiro. Isso, 1º de fevereiro é a página 69 do nosso guia aí, né? Tá. Isso, Okay. essa questão da imperfeição, que falou, que sentido ela é imperfeição? Vamos trocar a palavra imperfeição pela questão da palavra salvação. Tá. Em que sentido a aliança ou o sacerdócio, porque são duas coisas, né? A mudança do sacerdócio e a mudança na lei do sacrifício. Da lei do sacrifício. Porque tem a mudança da lei do sacerdócio, aquele que fazia a mediação, e tem a mudança também da lei dos sacrifícios. Os sacrifícios tinham que ser feitos, o sacerdócio tinha que trabalhar para que os sacrifícios fossem feitos. Olha o que diz aqui, então, deixa eu ver, lição de 6, o parágrafo 3, no finalzinho, pergunta 3, página 69, 1º de fevereiro, terça-feira, diz assim, ó, porque houve necessidade de mudar a lei. Olha, interessante aqui. Porque houve necessidade de mudar a lei. E eu lembro que naquela situação, eu comentei com você, eu vou responder sua pergunta agora, dizendo o seguinte, é porque eram ineficazes no sentido de salvação, né? É isso aí mesmo. Ou seja, por que era imperfeito? Porque era ineficaz no sentido de salvação. E eu disse mais na oportunidade. A lei, ou seja, a lei dos sacrifícios e a lei do sacerdócio, né? Nunca foi um fim em si mesmo. Qual que era o fim? Elas nunca não tiveram o fim de salvação, elas não salvariam. Não salvariam. Sempre foi uma sombra, e o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, capítulo 7, verso 11 a 16 ali, sempre foi uma sombra de eventos futuros que apontavam para a vida, morte, ministério e ascensão de Jesus no santuário celestial. Então, em que sentido elas eram imperfeitas? Porque a perfeição, vamos colocar assim, uma palavra mais tranquila, perfeição seria a salvação. Exato. O sacerdócio levítico, arônico, as ofertas sacrificadas, os dias de festas, né? Todos aqueles dias de festa, aqueles sábados cerimoniais, eles não eram um fim em si mesmo, eles não davam a salvação, eles apontavam para a salvação, eles mostravam que lá na frente, um dia, Jesus Cristo viria e cumpria todos os propósitos da lei, né? Todo o propósito da lei, tira a palavra lei também, mas todo o propósito da aliança no sentido da salvação. Legal. Não, excelente, é isso mesmo. Não, perfeito, na mosca. É isso mesmo, a questão da salvação, porque os sacrifícios, a lei do sacerdócio, que foi estabelecida lá no Israel, servia apenas, Paulo era muito claro na carta aos Hebreus, como sombra. Então, aquilo que é uma sombra não é a realidade. Então, é nesse sentido que elas eram imperfeitas. É que a palavra imperfeita é pesada, mas é essa a palavra que está sendo usada para ficar mais fácil da gente salvar, né, Então, assim, veja só, aí você fala, então quer dizer que se eles fizessem ou não, não salvaria. Não. Isso também não é isso que a gente está falando também, não. Vejam só, a maneira deles expressarem a fé no futuro Messias era daquela maneira, entendeu? Então, o serviço do santuário terrestre com o serviço de sacerdócio servia como uma maquete da salvação futura, uma ilustração da salvação futura. Era uma maneira didática de Deus ensinar para eles a salvação. Então, eles tinham que olhar para o futuro, crendo no futuro Messias. A gente vai entrar nesse assunto ainda lições para frente, quando a gente trabalhar Hebreus capítulo 11. Pela fé eles fizeram isso, pela fé eles fizeram aquilo. Então, essa é a única diferença entre o que se chama de antiga aliança para a nova aliança, que na verdade é a mesma. A gente vai comentar isso agora na lição de segunda-feira aí, nova e renovada e tal. A única diferença era essa, é que a antiga aliança serviu como um tipo para aquilo que estaria vindo pela frente. E aquilo que veio pela frente
é a manifestação do próprio Deus em carne. E isso que me faz lembrar, Adão, o texto de João, não está na lição, mas João capítulo 1, versos 1 a 14, é o prólogo de João. O apóstolo João ali, ele está usando as palavras da aliança. É o vocabulário da aliança, quando diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse termo habitar aqui nos faz lembrar Êxodo 25:8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, é o mesmo termo. E o próprio santuário, ele faz parte do pacote da aliança. E outro detalhe, quando fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, interessante, a aliança é o desejo de Deus estar com seus filhos. Então, o que aconteceu em Jesus Cristo, o evento do Novo Testamento, é o cumprimento, é o ápice, é o clímax da aliança. Quando João ele fala lá, João capítulo 1, verso 14, a graça e a verdade se revelaram em Jesus Cristo. Né? A graça e a verdade, essas duas palavras são palavras técnicas e fortes no Antigo Testamento. Bem, a gente tem que avançar aqui, senão a gente vai se complicar. Ok, perfeito. Daria para falar mais alguma coisa na parte do domingo, mas deixa... Pode falando. A gente avança, volta, mas pode falando. Depois a gente volta, fala alguma coisa. Segunda-feira diz assim, Isnel, nova e renovada. Rapaz, desta parte de segunda-feira também que eu tirei aquela introdução que eu falei de sábado, né? Sim. É nova, ela é renovada, ou ela é atualizada, é novíssima, ela é outra aliança. E a lição aqui, ela vem falando a respeito da palavra hebraica para nova, né? O hadasha, que pode ter o sentido renovar e de totalmente nova. Pode ter o sentido de ser algo atualizado ou de ser totalmente novo. E a lição de segunda-feira, ela diz assim, que existe uma atualização da aliança, da antiga aliança, por um aspecto, mas em outro aspecto, a nova aliança sobre a velha, ela é totalmente nova. Sim. É a mesma aliança, porém renovada e totalmente nova. Exatamente. Por um aspecto, ela é apenas uma atualização, e por outro aspecto, ela é completamente nova. Rapaz, isso aqui foi uma coisa maravilhosa. Você sabe em que sentido? Olha, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma ilustração sobre isso, fica bem melhor. Interessante aí, ó. Vocês estão vendo aqui umas paredes aqui onde eu estou. É lógico, aqui no quarto e tal. Vamos imaginar aqui, ó. Vou até virar aqui para vocês, ó. Virar aqui a parede é branca, a branquinha a parede aqui. Aí vamos imaginar que daqui a um mês, presta atenção, hein, gente? Daqui a um mês, eu venho aqui e a pessoa que é dona daqui, da casa, fala, olha, essa parede aqui é nova, ela está nova. Aí eu vou olhar, eu não vou entender que eles derrubaram a parede, construíram tudo de novo e tal. Talvez eles pintaram, colocaram um látex melhor, pintaram. Então ele vai usar, essa parede é nova. Essa palavra nova, ela não tem o sentido de que a antiga foi derrubada e construída uma outra. É a mesma parede, só que ela foi renovada. Então, esse é o sentido da palavra hadash, e no grego, a carta aos Hebreus foi escrita em grego, é a palavra aionos. A palavra aionos, que é o sinônimo de hadash, é o mesmo sentido. É algo que já existia e foi renovado, no entanto, continua sendo a mesma coisa. Aquilo que eu disse a princípio, então, uma atualização. Uma nova versão de algo que já existia. E se você falou uma coisa importante, Adão, em certo sentido, ela também é nova. Em que sentido? Olha que interessante que se a gente ler o texto de Jeremias, eu quero até pedir para os amigos aí acompanharem, é um texto chave. Jeremias 31. 34. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo está trabalhando com esse texto, hein? A gente tem que entender aqui, ó, o apóstolo Paulo está trabalhando com esse texto. Jeremias 31, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. É importante que você abra a Bíblia aí também, meu irmão. Olha lá, Jeremias 31, versos 31 a 34. Eu leio aqui, palavra de Deus. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. É interessante que o problema não estava com a aliança, viu? O problema estava com o povo, por não ter obedecido a aliança. Isso é importante. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias do Senhor,
Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, etc, etc. Né? Não ensinará jamais cada um ao seu Senhor. Então, olha só, havia um aspecto interessante, e há um texto também mais à frente, a lição vai trabalhar com o texto de Ezequiel, capítulo 36, que Ezequiel tem um adendo, ele tem um adicional a Jeremias. Jeremias fala de novo coração e lei escrita no coração. Ezequiel fala que da presença do Espírito Santo para guardar essa lei. É isso que Ezequiel fala. Vai tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Então, quais eram os elementos característicos dessa nova aliança, que é a mesma? Olha só que interessante, Adão. Quando a gente estuda a questão das alianças, a gente vai perceber que em cada geração, Deus renovava a aliança e havia um sinal para representar essa aliança. Vou dar um exemplo para você. Adão e Eva, lá no paraíso, Deus fez uma aliança. E o sinal da aliança ali era o sábado, era o sinal da aliança. Com Noé, Deus fez uma aliança. O sinal da aliança era o arco-íris. O próprio Deus fala isso. Com Abraão, Isaac e Jacó, o sinal da aliança era a circuncisão. Era a circuncisão. Com a nação de Israel, o sinal da aliança era as tábuas da lei. As tábuas da lei era o sinal da aliança. E agora com o povo de Deus nos últimos dias, com a nova aliança aqui, o sinal da aliança é os mandamentos escritos no coração. É o coração que precisa ser circuncidado. Os elementos continuam os mesmos. Lei, Espírito Santo, sábado, promessa, santuário. Deus apenas está usando uma linguagem, didaticamente falando, para melhor entender. Desculpa aí delongar tanto meus comentários. Acho que é isso. Não, está tranquilo. O que acontece? Aqui, a pergunta, né? A pergunta faz, na verdade, o guia está mandando para a gente ler orientando nós lermos alguns textos, em Hebreus capítulo 8, Deuteronômio capítulo 6, também Jeremias, como você já leu com bastante tranquilidade. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 5, diz assim: amarás ao Senhor de todo o teu coração. Eu estou resumindo, tá? Amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a sua força, e essas palavras estarão no seu coração. Aí vem o 2 ali, Jeremias 31. Farei uma nova aliança com a casa de Israel. Isso aqui são momentos diferentes. E aí a terceira de Hebreus capítulo 8, verso 10, Paulo repete Jeremias. Aí, Zinaldo, eu separei 3 momentos aqui, observando essas 3 passagens que a orientação nos dá aqui, né? Que o guia nos dá. A primeira, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, tem a ver com a Canaã terrestre. Lá, em vias de entrar na terra prometida, quando vocês entrarem, amem ao Senhor de todo o seu coração e guardem as suas leis, que as leis deles estejam no seu coração. Em Jeremias está falando do pós-exílio. Depois que eles foram presos e tal, ficaram no exílio, quando eles voltassem, Deus escreveria a lei deles, seria uma nova aliança, como você colocou, a ratificação da aliança e tal. Deus também escreveria no coração deles. Então, o segundo momento, pós-exílio. E o terceiro momento, deixa eu ver, a nova aliança, o sacerdócio, que Paulo está falando aqui, é o sacerdócio e o sacrifício de Jesus. Eu pergunto, qual era a natureza da antiga aliança? A natureza da antiga aliança, separando mais ou menos aqui, é mais ou menos assim. Deus colocou diante do povo toda a sua bondade e o povo disse, nós obedeceremos ao Senhor. Né? Ou seja, o povo deveria obedecer para alcançar os benefícios da aliança. Infelizmente, o povo ele caiu nesse momento aí, nessa questão de obedecer ao Senhor. Só que Deus insistiria, digamos assim, né? Deus insistiria para cumprir o seu propósito de obediência para que eles pudessem ter a salvação. E aí vem a nova aliança. Eu estou tentando conduzir aqui para você pegar aí o fio da meada, né? E aí vem a nova aliança, onde Deus garantiria que a obediência conduziria à salvação. A obediência não conseguiria, o ser humano não conseguiria obedecer a aliança para ter a salvação. Então, Deus fez um plano. É isso que a lição vem colocando aqui. Então, Deus fez um plano, dando a garantia de que a aliança, ou seja, que a obediência conduziria à salvação. E essa garantia foi através da vida perfeita de Jesus Cristo. Ou seja, para que o ser humano agora consiga a salvação, só existe um jeito. Não tinha como o ser humano conseguir.
mas através da vida perfeita de Jesus Cristo, no plano idealizado por Deus, através da vida perfeita e do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, abraçando isso pela fé, o ser humano teria a condição de ter a salvação. E diz assim, parte de segunda ainda, embora a nova aliança seja uma renovação da antiga, há um sentido em que ela é de fato nova. A promessa de Jeremias de uma nova aliança, tá aqui no terceiro parágrafo, né? A promessa de Jeremias de uma nova aliança não previa simplesmente uma renovação das condições que existiam no exílio. Olha o que diz Jeremias 31, verso 22, né? A aliança não seria como a que o Senhor havia feito com os pais deles, né? Diz mais, em virtude da garantia dada pelo Filho. Qual que era a garantia da antiga aliança? A garantia da antiga aliança, eles obterem a salvação, de entrar na terra prometida, era eles obedecerem. É isso que eu quero deixar claro aqui. A garantia da nova aliança, para que nós possamos ir à vida eterna, a garantia é Jesus Cristo já obedeceu. Acho que agora eu consegui chegar aí onde eu queria. Jesus Cristo já obedeceu. Então, de posse, eu tomo posse disso, do sacrifício de Jesus Cristo pela fé, e eu tenho, então, condição de ser salvo por essa fé. No capítulo 7, verso 22 do livro de Hebreus. Mesmo? Na verdade é o seguinte, Jesus Cristo é o grande mediador, né? A salvação só é operada através de Jesus Cristo. Eu não tenho mérito algum, não tenho força alguma para obedecer à lei divina, porque eu sou pecador por natureza. Então, ao aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, ele vive em mim. E isso é desde lá de Adão e Eva. Então, veja só, é importante a gente deixar isso claro, sabe por quê? Há uma teoria antiga, e essa teoria se chama dispensacionalismo. Essa teoria ensina que Deus teve, em cada época, Deus tinha uma maneira diferente de salvar o ser humano. Então, por exemplo, quando Deus fez uma aliança com Israel, a maneira de salvar o ser humano era através da lei. Então, você tinha que se tornar judeu, ser circuncidado e se tornar judeu e tal, para ser salvo. Não, amigo, nunca isso aí, nunca. A salvação foi somente pela graça, e sempre pela graça. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, Abraão ele é justificado pela fé em Deus. Então, a graça de Deus. Paulo mesmo fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele, se viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, ao aceitar o Messias da aliança, ele vive em mim e pelo poder do seu Espírito eu tenho condições de obedecer à lei da aliança. Tá? Eu acho que aqui na lição de terça-feira a gente precisa avançar, aqui eu acredito que é o terça, quarta, esses dias aqui é o centro do assunto. É o centro do assunto aqui. Por que eu digo que é o centro? Eu vou explicar para um amigo que está nos assistindo aí. A carta aos Hebreus, ela tem uma estrutura. E nós chegamos agora no capítulo 8, no meio da carta. Bem no meio. E olha só, interessante a maneira como Paulo, ele começa aqui os primeiros 6 versículos, né? Eu vou ler aqui o primeiro e o segundo. E o título é Uma Nova Aliança tem um melhor, né? Um mais excelente mediador. Olha só como é que Paulo fala aqui. Ora, capítulo 8, verso 1. O essencial das coisas que temos dito. O que Paulo está querendo dizer aqui, gente? Paulo está parando o sermão, está querendo falar assim, gente, só um minutinho, peraí. O mais importante que eu estou querendo dizer. É isso que Paulo está querendo falar. Vamos ver, então, o que é o mais importante que ele está querendo dizer. É por isso que aqui é o centro do livro, da carta. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então aqui, Paulo chega no ápice do assunto, né? A atenção não está voltada para a obediência minha, para a obediência nossa, para a obediência de Israel. A atenção precisa estar voltada para o mediador da aliança, o maior, o mais excelente de todos, né?
Cristo, ele é a tal ponto que ele está usando superlativo aqui de novo, tal sumo, né? Um tal sumo, quer dizer, não há palavras para descrever esse, é um tal sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade. Acho muito bonito esse título que Paulo aplica para Jesus Cristo no versículo 2, como ministro do santuário. Para mim, esse título ele é muito forte. Paulo está querendo dizer que quem manda no santuário celestial é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um ministro do santuário celestial. Ele opera a salvação dentro do santuário, né? Então, a aliança ela é operada dentro do santuário. A lição ela mostra aqui que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo ele garantiu as promessas da aliança e a intercessão da aliança no santuário celestial. Correto, Adão? O que você consegue ver aí? Perfeito. Tem essa questão também de terça-feira a respeito do mediador, né? E diz aqui o termo grego, né? Que foi escrito no Novo Testamento lá, o mediador tem um sentido também de fiador, né, Isnão? Ou seja, o fiador é aquele que garante a execução de um contrato. Ou seja, aquele que garante a execução da aliança, falando especificamente de Jesus aqui, né? E interessante também nessa parte de terça-feira, que fala aqui, deixa eu ver rapidinho, deixa eu ver. Pode. Mediador, equivalente ao fiador, ele garante que as promessas serão cumpridas, mas tem algo interessante aqui ainda que fala, que o fiador, ele é responsável por uma ou outras funções mais. Né? Mediador ele é responsável por uma ou outras funções mais aqui, né? E ainda aqui nessa parte de terça-feira aqui, logo no penúltimo parágrafo diz assim, Jesus, né? Nesse sentido, Jesus é o fiador que assumiu todas as obrigações legais violadas. Quais foram as obrigações legais que foram violadas? Eu estava pensando algumas coisas com meus botões aqui. Lógico que a lei do sacerdócio ela não foi violada, né? Mas ela era imperfeita porque o sacerdócio era pecador, né? Lógico que as cerimônias, né, do sacrifício de animais não foram violadas, mas eles não tinham um fim em si mesmo. Né? Então, eles eram imperfeitos. O que foi violada, né, a obrigação que foi violada era a obediência à lei de Deus, a obediência à aliança de Deus. Isso foi violado. E eu pensando com meus botões aqui, que Jesus Cristo é o fiador, que assumiu a obrigação legal, né, de fazer valer todas as obrigações do contrato, digamos, do contrato de salvação. Jesus Cristo, ele se torna o sacerdócio. Jesus Cristo, ele se torna o sacrifício, a vítima, né? E Jesus Cristo se torna o ser humano que deveria obedecer a lei totalmente. Exato. Então, Jesus Cristo, ele entra em 3 frentes aqui. E por esses 3 frentes, a lição diz aqui que Jesus Cristo é o mediador maior, e através disso nós temos, então, a vida eterna. Mais ou menos por isso, não? É isso mesmo, é por isso que Paulo fala um tal sumo sacerdote. Quer dizer, não há palavras para descrever a sublimidade e a sumidade desse sacerdote. É por isso que eu coloquei aqui na minha lição aquele comentário lá na parte de sábado. Com Jesus, tudo é melhor. Tudo é maravilha. Com Jesus, tudo é melhor. Adão, vou fazer uma pergunta para ti. Não, para ti não. Não, na verdade não é uma pergunta, né? Aqui a gente trabalha no bate-papo. Trabalha no bate-papo, né? Rapaz, se há um problema, você sabe qual que é o nosso maior inimigo? Nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso coração, a nossa vontade, né? Quando a Bíblia fala sobre coração, a gente entende muito bem, uma explicação muito óbvia, que não está querendo dizer sobre o músculo, né? Não é esse músculo. Coração tem a ver com mente, é a mente, a sede da vontade. E olha, qual é a única maneira de se resolver problemas do coração? Vocês podem perceber aí. Desculpa, não, peraí, eu estou pulando aqui a lição, já estava indo para quinta-feira. Desculpa, estou pulando aqui. Tá, antes do coração, antes de falar do coração, vamos falar das melhores promessas. Eu gostei dessa parte aqui. Então, essas palavras melhores, daqui a pouco a gente fala do coração. Aguenta aí, coração, aguenta aí. Segura seu coração aí, viu? Daqui a pouco vamos falar com o seu coração aí. Vou falar com o meu aqui também. Então, essa questão de melhores, né? Essa palavra foi muito usada, é um superlativo que Paulo está usando. Cristo é o melhor isso, é uma superior aliança, é uma superior lei, é um superior sacerdócio.
Eu quero enfatizar 3 coisas no comentário da lição. Aqui no primeiro parágrafo, não sei se você está com a sua lição em mãos aí, amigo e amiga, que você está nos assistindo, mas abaixo da pergunta da lição de quarta-feira, abaixo da pergunta no primeiro parágrafo, diz assim, ó, a aliança entre Deus e Israel se ratificava com sangue. Este sangue se aplicava sobre o altar, que representava a Deus, e sobre as 12 colunas, que representavam o povo. O povo de Israel prometeu obedecer tudo que o Senhor havia falado. Essa era a promessa divina. E é o que se requer de nós para que façamos com a aliança de Deus, etc. Eu quero enfatizar 3 palavras-chave aqui. Há 3 palavras-chave: sangue, obedecer e promessa. É interessante que o autor da lição, olha só o que ele vai fazer. Dê uma olhada comigo no penúltimo parágrafo. Deus satisfez as demandas absolutas da nova aliança por nós, porque deu a seu próprio filho. E aí a gente relaciona com sangue, lá em cima, né? Jesus derramou seu sangue. Para que viesse a viver uma vida perfeita, para que as promessas do pacto se cumprissem, da aliança, em Jesus, e logo se nos oferecesse pela fé nele. A obediência de Jesus nos garantiu as promessas da aliança. Okay? Exatamente. Então é interessante que o autor ele está ligando os 2 parágrafos com essas 3 palavras, ó. Palavras-chave, hein? Pega a ideia aí, meu irmão. Minha irmã, talvez você vai passar a lição nesse próximo sábado. Olha que interessante na lição de quarta-feira. 3 palavras-chave, hein? Sangue, é com sangue que ratifica a aliança. Jesus, ao derramar o seu sangue, ele ratificou a aliança. E ao ele derramar o seu sangue, ele nos dá condições para obedecer. A aliança precisa ser obedecida. Se a aliança não é obedecida, vai quebrar a aliança. Sim. Entendeu? Então, só que a gente não consegue obedecer. Somos pecadores por natureza. Então é por isso que a gente precisa da graça de Cristo, mediante a sua morte na cruz do Calvário. Então, por isso que vem o sangue que ratifica a aliança. Aceitando a Jesus como Salvador, nós temos o poder do Espírito Santo para obedecer. E olha só que coisa bonita, vem a terceira palavra, promessas. Todas as promessas da aliança se cumprem em Jesus, e por estarmos apegados a Jesus, se cumpre em nós. Que maravilha. Que maravilha. Perfeito. Eu digo assim que durante essa semana, estudando essa lição, alguma das coisas assim que às vezes fica um tanto quanto difícil de você tentar deixar de uma maneira mais simples para que quem, por exemplo, nosso amigo que está em casa consiga entender de maneira mais satisfatória, né? Porque estudando a lição, em algum momento você pode ter pensado, os amigos que estão estudando com a gente podem ter pensado que pelo fato de Jesus Cristo ter obedecido totalmente à lei de Deus e ter morrido, e essa justiça de Jesus ser a teologia chama de justiça imputada, não é isso? Não? Imputada, exato. Eu aceito essa justiça de Jesus pela fé, e essa justiça é imputada a mim, me tornando uma pessoa justa, com direito à salvação. Quer dizer, então, que eu não preciso mais obedecer à lei, né? Ou seja, eu não preciso mais guardar, vamos falar assim, especificamente os 10 mandamentos, eu não preciso mais fazer. Ou seja, Jesus Cristo já fez tudo, como a lição diz aqui, ó. E você falou do último parágrafo, né? A obediência de Jesus garante as promessas da aliança, ou seja, a obediência de Jesus, o sacrifício de Jesus me garante a vida eterna, quer dizer, então, que eu não preciso mais fazer minha parte. E, amigo, não é nada disso que a lição está dizendo. O que a lição está dizendo é o seguinte: ainda que o ser humano pudesse guardar toda a lei, ainda assim ele seria um pecador. Exato. E sem condição de ser salvo. Incrível, hein? Ainda que ele pudesse guardar toda a lei, ele necessitaria de um Salvador. Incrível isso. Ele guardou toda a lei, e um detalhe que faz toda a diferença: ele não era pecador. Lembra de Davi, capítulo 40, lá, Salmos 40, que Salmo não tem capítulo, né? Salmo 40. Ou seja, a natureza de Jesus já satisfazia a exigência da lei. Ou seja, pela obediência de Jesus Cristo, né, nós temos condição de alcançar as promessas da lei. Aquilo que nós nunca conseguiríamos devido à nossa natureza. E um detalhe, outra coisa curiosa, né? Mesmo que guardássemos, Osnaldo, toda a lei, e se em algum momento, em algum dia nós tropeçássemos em um ponto, já estaríamos perdidos. Acabou. Esse é um detalhe curioso, né? São os 10 mandamentos. Se em algum momento da vida eu pecasse em um deles, já não teria condição de ser salvo.
Jesus Cristo, em nenhum momento da vida, ele pecou em um mandamento. Então, Exato. essa justiça de Jesus é em mim, é o ser humano, é em você que está nos assistindo. Essa justiça de Jesus é imputada em você. E diante de Deus, você é considerado justo. E é por isso que a lição diz aqui, ó, a obediência de Jesus Cristo garante a sua salvação. Que coisa maravilhosa, Adão. Rapaz, olha, amigo, você que está nos assistindo aí, né? Talvez você esteja assim, tô triste, né? Porque eu sou um pecador miserável e tal. Olha, eu também me sinto assim também sou um pecador miserável, todo mundo. Porém, no entanto, todavia, Martinho Lutero, ele escreveu assim: ao olhar para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas ao olhar para Jesus, não vejo como me perder. Então, os seus olhos precisam virar e se manter em Jesus Cristo, o grande mediador desse novo pacto. É ele que ratificou esse pacto, essa aliança, com seu sangue na cruz do Calvário. E aceitando ele como Salvador, ele dá o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo escreve a lei dele no seu coração. E pelo poder do Espírito Santo, você terá condições de viver a vida justa, não sua, nem minha, a vida justa de Jesus Cristo. E aí já vira para quinta-feira, né, não? É o problema do coração. É o problema do coração. Aliança, você já introduziu aí a nova aliança e o novo coração, né? Ou seja... Eu gostaria de ler, viu, Adão? Desculpa aqui, eu gostaria de ler. Há um texto bonito, eu até pediria para você ler também. Acho que eu já mencionei o texto, só que a gente não leu o texto. Ezequiel 36, estou com a Bíblia aberta aqui comigo. Versos 26 e 27, que tem a ver com a aliança. Porém, dentre vós o meu espírito. Não, vamos ler o verso 25. Então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Como é que essa cirurgia cardíaca vai ocorrer? Aí está o cirurgião, bem no verso 27. Ó. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Adão, aqui nesse texto estão todas as cláusulas, a gente chama cláusula, né? Quando você vai assinar um acordo numa loja, um carro, aí tem as cláusulas ali. Aqui estão todas as cláusulas do pacto, da aliança. Quando eu aceito Jesus como Salvador, eu assinei essas cláusulas. Que cláusulas são? E essas cláusulas são todas em meu benefício. Eu aceito Jesus como Salvador. Deus muda a minha natureza de desobediente para um ser obediente pela sua graça, salvo pela sua graça. O Espírito Santo faz morada em mim. E Deus me promete uma nova terra. E Deus promete habitar comigo. Amém. Entendeu? Então, só o Espírito Santo, aproveitando que nós estamos passando aí pelos 10 dias de oração, e no sábado agora, né? Não sei se você está assistindo aí nessa sexta-feira, amigo. Amanhã, isso, talvez amanhã para você aí, é o sábado, 10 horas de jejum e tal. E assim, em busca do poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo só vai ser, ela só tem garantia na nossa vida, graças ao sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Amém. Então, o fato de Jesus Cristo ele ter vencido todas as tentações, ele ter guardado toda a lei, não me exime de fazer a minha parte. Né? Exato. Não me exime, não tira, não diz que eu não devo fazer a minha parte, pelo contrário. Né? A garantia da obediência de Jesus é que, primeiro, que eu sou pecador. Uhum. Isso já me tiraria ao céu. Né? Uhum. E segundo, é porque se porventura eu pecar em algum momento, existe a garantia suprema que Jesus Cristo já obedeceu por mim. Né? Exato. Porém, a minha parte precisa ser feita. É isso que você está dizendo, Isaldo. A minha parte precisa ser feita. A nova aliança e o novo coração. Deus vai dar a condição, através do poder do Espírito Santo, para que eu faça a minha parte. Né? Na verdade... E a parte que eu não consigo fazer é a parte que Jesus Cristo já fez. E isso me garante a vida. E na verdade, Adão, é o seguinte, ó, a minha parte, a gente gosta de falar isso, né? A minha parte é a operação da graça de Jesus em mim, né? Porque a salvação ela é
100% de Deus. Né? Eu não entro com nenhuma participação, porque interessante, eu tinha um professor de teologia que ele falava assim. Aceitação. Ele falava assim: a única participação do pecador no plano da redenção é com o pecado. Ele entra com o pecado, é a única coisa, assim, para Deus purificar. Então, assim, porque eu não tenho mérito algum. Então, que nem o Adão mesmo colocou, né? Se há uma coisa, Adão, se há uma coisa que o ser humano faz, é aceitar, que é o que Deus não faz por ele. Não que Deus não possa. É que Deus respeita o livre-arbítrio. Então, eu aceito o Messias. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Aí sim, Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar. E aí, no rodapé da parte de quinta-feira, diz assim: Deus derramará seu amor sobre nós por meio do seu Espírito. Amém. Para conhecer o amor de Deus, precisamos do poder do Espírito Santo. Para conseguir obedecer, fazer a nossa parte, fazer a aceitação, como você colocou, para ter essa aceitação, eu preciso do poder do Espírito Santo. A vitória que Jesus Cristo conseguiu para nós, não diz que nós não devemos fazer a nossa parte, no sentido de termos uma vida justa diante de Jesus. Nossa parte precisa ser feita através do poder do Espírito Santo. Exatamente. Muito bem colocado. Amigos, estamos aqui já é o final, né? Se você virar a página aí da sua lição, você vai estar na lição de sexta-feira. A lição de sexta-feira ela é mais ela traz pensamentos, né? Textos do Espírito e Profecia, livros da Sr. White. Aqui tem toda uma citação do Caminho a Cristo. Se você ainda não leu esse livro, amigo, leia o livro Caminho a Cristo, viu? É o melhor livro que a Sra. White escreveu, fala sobre o amor de Deus, né? É a página 52 e 56 do Caminho a Cristo, né? São 3 parágrafos lindos aqui. Quanto mais a pessoa se aproxima de Jesus, é o parágrafo central aqui. Mais imperfeita ela se reconhece aos seus próprios olhos, né? Porque a sua visão será mais clara, né? E suas imperfeições se verão em aberto e claro contraste com a natureza perfeita. Esta é a evidência de que os enganos de Satanás têm perdido o seu poder e de que a vivificante influência do Espírito de Deus está despertando o pecador. Olha que coisa linda, né, gente? Então, essa lição falou somente da graça de Jesus Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Nossa concentração precisa estar nele. Ele é o ministro do santuário celestial, onde se opera a salvação. Eu quero só deixar não posso deixar de passar, Adão, essa lição sem falar uma coisa importante. Aqui eu termino com essas aqui são as minhas palavras, minha conclusão. Uma vez fizeram a seguinte pergunta: o que é mais importante, a cruz do Calvário ou o ministério de Cristo no santuário celestial intercedendo pela raça humana? Aí eu voltei com uma pergunta: o que é mais importante quando você entra no avião? As turbinas do avião ou as suas asas? Os dois. Então, assim, na cruz do Calvário, Jesus Cristo garantiu a certeza da salvação para nós. A salvação foi garantida na cruz do Calvário. No entanto, para que essa salvação ela seja aplicada, para que os méritos da salvação sejam aplicados sobre mim, eu preciso da intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. Aqui eu termino. Amém. Perfeito. Eu também. Perfeito. Gostei muito dessas colocações finais tuas. Eu vou finalizar aqui, pedindo para que o amigo aí abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e verso 2. Quero fazer minhas palavras finais daquilo que está dito aqui. E resumindo, né? Estamos ali, rodeando nesse ponto, que é o ponto essencial. E diz assim, capítulo 8, verso 1 e verso 2 do livro de Hebreus: ora, o essencial, o mais importante das coisas que temos dito é que possuímos tal, olha o superlativo aí, não, possuímos tal sumo sacerdócio que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O verso 2 diz: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Esse é o essencial das coisas que temos dito, o mais importante das coisas que temos dito. Uma página anterior, capítulo 7, verso 25, diz assim: portanto, pode salvar totalmente os que por ele se achegam ao Deus, porque ele vive eternamente para interceder por ele. Amém. Em umas páginas anteriores, ainda para a gente finalizar, capítulo 4, o verso 16 do mesmo livro, capítulo 4, verso 16. Amigo, essa é a mensagem de Deus para você, para finalizar minha participação aqui. Portanto, acheguemo-nos
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, Esinaldo. Aleluia! Qual é a ocasião oportuna? Oh, glória a Essa Deus. é a ocasião oportuna. Que Deus te Aleluia. abençoe, que Deus te tome em seus braços de amor, te dê um abraço gostoso. Amém. E diga, filho, foi por você que eu morri, é por você que hoje eu estou vivo intercedendo nos céus, e muito em breve nós temos uma vida eterna para desfrutar. Amém. Essas são as minhas considerações finais na Amém. lição de hoje. Adão, eu quero agradecer porque você leu esses 3 versículos poderosos e que só faz a gente rejubilar na presença do Senhor, né? Muito bem, amigos e amigas, aqui a gente termina, infelizmente, né, dá vontade de ficar aqui muito tempo, mas é só um pouquinho cada semana. Eu espero que esteja ajudando você aí, talvez você seja um professor, uma professora de escola sabatina. A gente está dando aqui nosso humilde, simples contribuição, algumas ideias a mais para você anotar aí na sua lição, ok? Agradecemos aí a audiência. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Adão, foi você que orou primeiro, é? Ou fui eu? Sim, não, você que orou. Você está guloso. Então, ore por nós aí, por gentileza. Ore aí. Amém. Realmente, como você falou, é uma alegria nós passarmos nesse momento aqui, rapaz. E dá dor no coração ter que encerrar. É mas, verdade. enfim, semana que vem, se Deus nos abençoar, aliás, Deus já nos abençoa, mas se Ele conduzir, que Ele quiser que aconteça, na próxima semana nós vamos estar dividindo mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Mostrar, mas não. Por favor. A lição da Escola Sabatina. Olha aí. Aqui, ó. Lição da Escola Sabatina, livro de Hebreus, mensagem para os últimos dias, e na lição da semana que vem, tem como tópico aqui Jesus, o sacrifício perfeito, a lição de número 9, por favor, estuda profundamente e venha dividir essa lição conosco. Por favor, curvemos nossas fontes, vamos falar com Deus para nos despedirmos nesse momento. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelos momentos que passamos aqui estudando a tua palavra. Oh, glória, Senhor. Como Amém. Isso nos alimenta, como isso nos enche a alma. Falar de ti realmente é algo fantástico. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso suficiente sumo sacerdote. O Senhor está nos céus intercedendo por cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus que nos garantiu a vida eterna. Sabemos que temos a nossa parte a fazer, a aceitar esse sacrifício, e pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, fazermos a nossa parte no que diz respeito à obediência, mas nós temos a certeza que a garantia de salvação não é pelos nossos méritos, mas é pelo sacrifício de Jesus. Amém. Que dia a dia esse sacrifício possa estar na nossa mente, nós possamos andar à luz desse sacrifício para que andemos de maneira digna aqui nessa terra. Por favor, continue conosco nos momentos que se seguem, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, amigo Adão. Valeu, amigo Isnaldo. Valeu você que está em casa. Um forte abraço e até a próxima transmissão. Até mais. Tchau. Tchau.